Então, galera, vamos lá mais uma vez, né? Matemática que cai bem, a matemática do IDEM. Se você não é inscrito lá no canal, se inscreve lá, que lá tem bem mais conteúdo. Então aqui, linhas proporcionais e semelhança, né? A matéria que a gente vai ver hoje. Vamos falar sobre feixe de paralelas, teorema da bissetriz e também semelhança propriamente dito entre duas figuras. Primeiro, feixe de paralelas, né? Os 6 segmentos de reta formados são proporcionais. Então, imagina que eu tenho 6 segmentos de retas, né, que formado por 4 paralelas cortados por 2 transversais. Então, os segmentos de retas são Azinho, Bzinho, Czinho e A'B' e C'D. Toda vez que isso acontece, eu consigo uma proporcionalidade entre os segmentos. O que se conclui? Eu posso dizer que A está para A', assim como B está para B' e C está para C'. Isso aí vai acontecer todas as vezes que eu tiver paralelas cortadas por transversais. Quem descobriu isso aí foi esse cara aqui, o Tales, né? Lembra do teorema de Tales, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? Então, ele também chegou a essa conclusão aqui das razões entre os segmentos quando eles são cortados por transversais, e esses segmentos são formados por paralelas. Então, teorema da bissetriz agora, né? Aí vamos falar do teorema da bissetriz interna e teorema da bissetriz externa. No teorema da bissetriz interna, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui ABC. Esse triângulo ABC, ele corta ali o ângulo A e forma 2 ângulos iguais, por isso é a bissetriz, né? E aí dois ângulos θ. Quando eu corto esse ângulo A, formando esses 2 ângulos iguais θ, embaixo eu tenho 2 segmentos, que aqui está representado por Q e P. Então o lado A, ele é a soma desses 2 segmentos, Q e P. Logo, eu vou ter a seguinte razão, que é P está para B, assim como Q está para C. Da onde que sai isso, esse teorema da bissetriz interna? Ele sai disso aqui, ó. Imagina que eu prolongo ali a bissetriz. De um vértice eu traço uma linha paralela, né, a essa bissetriz, e do outro vértice, que é o vértice C, eu traço uma linha paralela a essa bissetriz. Note que ali eu vou ter algumas teorias de coisa que a gente já viu, que é ângulos alternos internos, né? Então, ângulos correspondentes, eu vou ter isso ali. Aí eu vou ter uma conclusão de que o ângulo formado pelo segmento BAQ é igual ao ângulo APC. E QAC é igual ao ângulo ACP. Logo, eu vou chegar àquela conclusão, que P está para B, assim como Q está para C. Por quê? Porque vai ser a mesma teoria que a gente viu lá, né? Das paralelas cortadas por 2 transversais. Sendo que uma das transversais vai ser BC e a outra transversal BP. E as paralelas? As paralelas, esses prolongamentos. Um prolongamento da bissetriz e as outras paralelas, partindo dos vértices B e C, o prolongamento também ali, só que formando uma reta paralela. E o outro é o teorema da bissetriz externa, né? O que é o teorema da bissetriz externa? Eu vou ter um ângulo externo e aí eu vou traçar a bissetriz desse ângulo. Então ali no caso, o ângulo alfa tem um ângulo interno, que está naquela parte azul, e o ângulo externo ali eu botei aquele ângulo amarelo ali, que dividiu o ângulo em 2, θ e θ. Aí eu vou ter a seguinte relação. P, né, que é aquela porção ali formada pelo prolongamento do lado BC, está para B, que é o lado B, assim como Q, né, que Q é o quê? É o lado que é formado pelo BC mais o prolongamento P.
Então, P está para B, assim como Q está para C. C é o lado que está oposto ao vértice C. Da onde que vem isso? Da onde que veio essa relação? A mesma coisa, a mesma teoria. Ó, pensa. A gente traçou aqui essas retas, né? Essas retas vão formar paralelas, são paralelas. E essas paralelas, elas tratam o quê? Aquela semelhança entre os lados. Então, eu vou ter semelhança, por exemplo, ali, do segmento BP com o segmento BC, do segmento PA com o segmento CQ. Eu vou ter essas semelhanças. Por quê? Porque a gente já viu que isso é possível. E agora, semelhança, propriamente dito, né? Que vem a ser a semelhança? A semelhança ela pode ser de polígonos e de triângulos, né? O que é a semelhança? É o pegar um polígono, né, seja ele qual for, e aumentar ele na mesma proporção. Ou seja, ele vai aumentar de tamanho, mas as suas características angulares vão ser as mesmas. Então, quando eu faço isso, eu tenho também uma proporção entre os lados. Por exemplo, se eu tenho um polígono que todos os ângulos são iguais e tem outro polígono que todos os ângulos são iguais, só que de dimensões diferentes, significa que um polígono é semelhante ao outro. Por exemplo, aqui nesse caso aqui dessa figura, eu tenho que AB está para A', B', assim como BC está para B', C', assim como CD está para C', D', DE está para D', E' e EA está para E', A'. Por quê? Porque existe uma proporcionalidade. Agora, por que essa proporcionalidade é possível? Só é possível porque o ângulo A é igual ao ângulo A', o B é igual ao B', o C é igual ao C', o D é igual ao D', o E é igual a E'. Então, os ângulos têm que ser respectivamente iguais, os lados respectivamente proporcionais. Essas são as duas condições que precisam ser simultâneas, tá? Então, precisa acontecer isso, tá? Para o quê? Para que os polígonos sejam semelhantes. Aqui, triângulos semelhantes. É mais ou menos a mesma regra. Imagina ali, ó, que o ângulo A é igual ao ângulo A', o ângulo B é igual ao ângulo B' e o ângulo C é igual ao ângulo C'. Logo, se ele tem três ângulos iguais, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Aí a gente pode criar, então, a regra de proporcionalidade, que é o quê? AB está para A', B', assim como BC está para B', C', assim como CA está para C', A'. Então você tem uma proporção entre os lados, né? Isso é um problema que cai constantemente em prova, né? É só você fazer uma regra de 3 que você consegue achar qualquer lado. Então, a congruência dos ângulos de um triângulo, ela vai garantir a semelhança. Então, quando você tem três ângulos iguais num triângulo, com certeza eles são semelhantes. Só preciso saber em qual proporção. Ele é o dobro? Ele é 3 vezes mais? É 5 vezes mais? É 2,5 vezes mais? Qual a proporção? Então, é isso que eu preciso saber. Então, ainda na semelhança de triângulos, a gente viu que a soma dos lados equivale ao perímetro representado, né? Por exemplo, quando eu somo os lados de qualquer polígono, né, ali eu vou ter o perímetro dele. No triângulo é a mesma coisa. E a gente expressa esse perímetro por 2π. O perímetro, ele sempre está na proporção dos lados. O que significa isso? Se eu tenho um triângulo cujo lado mede 2 e o outro triângulo é proporcional a ele, mas é o dobro do tamanho, o outro lado vai medir 4. Mas nesse triângulo que o lado mede 2, o perímetro dele todo mede 6. Quanto vai medir o perímetro do outro? Bom, se a proporção é o dobro, ou seja, ele é 2 vezes, o perímetro vai ser o dobro também. O perímetro vai ser 12. Entendeu? Então o perímetro ele sempre vai estar na mesma proporção. As alturas bissetrizes e medianas também estão na mesma proporção nos lados. Então, tanto a altura vai ser o dobro, quanto a bissetriz vai ser o dobro, quanto a mediana vai ser o dobro. Então, quando pedir para calcular, você já sabe que é proporcional, é só fazer a multiplicação. E a área? E se pedir a área? Aí a área já é diferente, a gente não vai ver nessa seção. Mas eu já te adianto, por que é diferente? Porque os lados são medidas métricas, né? E a área é metro ao quadrado.
Então, se eu quiser achar uma proporção, eu vou ter que me lembrar de pegar aquele lado, aquela medida, e elevar ao quadrado, para ter uma proporção certa, senão dá errado. Então, gente, aí a gente encerra aqui, então, a nossa aula de hoje, né? E se você for tendo dúvidas, você vai colocando aí no canal, vai escrevendo as suas dúvidas e a gente vai tirando as dúvidas e conforme for posta o exercício da dúvida, tá bom? Deus abençoe vocês.